Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar o programa de hoje dando continuidade ao nosso trabalho sobre Hércules da semana passada, nas Pérolas de Sabedoria, volume 21, número 24 e 25. Onde encontramos uma palestra da mensageira Elizabeth Kleproth que compilamos com outros trabalhos para trazer para vocês. Na mitologia grega, o segundo dos 12 trabalhos de Hércules era matar a Hidra de Lerna, uma cobra aquática de 9 cabeças, como nós vimos na semana passada. O monstro de Hidra habitava o pântano de Lerna, um sagrado distrito que fica no litoral da Grécia. A cobra aterrorizava a área até que Hércules foi enviado para matá-la. Em um ensinamento dado em 30 de setembro de 1989, durante a palestra Os 12 Trabalhos de Hércules, a mensageira explicou que a Hidra de 9 cabeças representa a conspiração capitalista comunista internacional e a besta do dinheiro atacando as crianças da luz e a juventude através de 9 diferentes meios: a pornografia, as drogas, o álcool, a nicotina, o açúcar, a má utilização do fogo sagrado, a música rock, a fofoca, fantasia e escapismo. A chama do Deus Obediência é traçada nas 4 horas da linha do relógio cósmico sob a hierarquia de Touro. A mensageira ensinou que as perversões desta linha, a desobediência, obstinação, desafio da lei e rebelião mental, manifesta-se como a imagem do touro indomado, perdido e invencível. Na mitologia grega, a captura do touro selvagem de Creta era o 7º dos 12 trabalhos de Hércules. O belo, mas amedrontador touro foi entregue pelo deus Poseidon como um presente para Minos, o rei de Creta. Quando Poseidon mais tarde amaldiçoou o touro, isso arruinou a ilha de Creta até que Hércules subjugou a fera, colocando-o em um barco e trazendo-o para a Grécia. Algumas histórias contam que Hércules montou o touro através das ondas até a margem da praia. A mensageira explica que o touro selvagem representa o ódio a Deus na forma da Mãe Divina. Esse ódio manifesta-se mundo afora como poluição e estupro da Mãe Terra, comprometendo a pureza dos elementais, do fogo, do ar, da água e da terra. As 9 facetas da Hidra, bem como a homossexualidade, a crueldade, o estupro, a tortura, o assassinato, o espancamento de esposas e o assédio sexual a crianças. Existe um trabalho de Elizabeth Kleproth que fala exatamente sobre os 12 trabalhos de Hércules. Nós só temos o comentário dela sobre esses dois, sobre a Hidra e o touro. Se alguém de vocês, ouvintes, tiver esse material, que nós não temos, e puder passar para nós agradeceríamos, porque realmente é muito importante, traz muito ensinamento. Nossa querida Eloá, Amazônia, a partir de agora não chamaremos mais de Eloá, assim como nós chamamos Elohim Hércules quando nós falamos só dele. Quando falamos só dela, nós também podemos falar Elohim Amazônia, porque eles são um só. Então, nossa querida Elohim Amazônia falou sobre as forças destrutivas que há muito tempo atrás penetraram as elevadas civilizações da América do Sul. Isso aconteceu há muito tempo, quando havia uma raça de mulheres magníficas que carregavam seu nome, Amazonas. Abre aspas. É chegado o tempo sobre este planeta quando mais uma vez é necessário manifestar uma compreensão da cultura da raça da mãe. Compreendam que isto não é um conflito entre os sexos, entre masculinidade e feminilidade, entre homem e mulher, mas sim a elevação da energia da mãe para tomar domínio sobre o princípio da cultura e da virtude e do encanto
que traz para uma civilização uma era de paz. Fecha aspas. Os Elohim representam uma parte importante na liberação do poder para alcançar um entendimento sobre a verdadeira cultura para a humanidade. As mulheres da Grécia Antiga contemplaram grandes esculturas clássicas durante o período de gestação, para que pudessem externalizar em seus pensamentos belos corpos, almas nobres e uma consciência carregada com um estado de ânimo elevado. Fecha aspas. Paulo e amigos, vejam como é importante para a mulher grávida contemplar a arte clássica, a arte pura, contemplar a beleza. Como nós falamos outro dia mesmo no programa. Eu acho que não só para a mulher grávida, mas para todos nós, né? Mantermos sempre a imagem do bom, do bem e do belo, isso é importante. A Elo Amazônia encoraja as mulheres de hoje em dia a educarem sua juventude, a ter gosto e conhecimento pela arte criativa. Ela disse, abre aspas, é tão necessário que o pensamento de beleza vinda do grande sol central seja mantido na consciência das mães do mundo. Fecha aspas. Quando eu falo abre aspas, fecha aspas, é que são trechos diferentes de muitas e muitas pérolas de sabedoria que estão contidas nessas duas pérolas que eu falei. As pérolas de sabedoria, para quem não sabe, são cartas publicadas pela Summit Lighthouse, contendo ditados dos mestres ascensos em determinada época, ditados dados aos mensageiros Mark e Elizabeth Klaproth para a humanidade. Abre aspas. Elas precisam reconhecer o poder do Espírito Santo criativo de expressar a luz de seus raios vindos de seu coração, diretamente para suas mentes e consciência. O tão conhecido culto à Mãe do Mundo, assim chamado, precisa surgir na consciência da humanidade para que a juventude do mundo seja treinada para a elevação espiritual, para ter experiências espirituais, para viver uma vida espiritual. Esta é a hora de sua luminosa maternidade, a hora quando as mães do mundo precisam unir-se em uma vigília para a guarda da bela expressão da divindade de seus filhos e filhas da luz. Fecha aspas. Hércules, amigos, é o grande mestre das tarefas impossíveis. Ele foi o grande treinador, dentro da vontade divina e da boa utilização da energia do poder de Deus, de Joalcu, Elmora e Kutume. Hércules energiza as almas com sua maravilhosa e poderosa energia de fé em Deus e ensina a humanidade a utilizar a totalidade do poder da palavra falada, desnudando-a de sua fé nas aparências menores para que todos possam saber e ser a plenitude da perfeição que Deus ordenou muito antes do aparecimento da forma física. Abre aspas. Enquanto contemplam o mundo e todas as imperfeições manifestando-se sobre a tela da vida, vocês podem se lembrar das tarefas dadas ao antigo Hércules mitológico para limpar os estábulos de Aljas. A tarefa pode parecer impossível para a sua consciência exterior, mas mantenham em mente, amados, que não há nenhuma tarefa no universo que seja excessivamente grande para a sua própria poderosa presença Eu Sou. Fecha aspas. Em janeiro de 1964, Hércules explicou que a humanidade precisa aprender a elevar-se acima do nível humano para resolver seus problemas e procurar encontrar no reino de Deus, no reino do seu Deus pessoal, o Eu Sou o que Eu Sou, obtendo de Deus o pleno alcance de expressão cósmica e domínio, a sua vitória, que é o único e verdadeiro domínio permanente e legítimo sobre a Terra inteira. Fecha aspas. Em julho de 1964, Hércules trouxe um entendimento sobre os decretos do Criador. Abre aspas. A luz é a energia cultural e radiante do Espírito da qual todas as coisas foram feitas. E a luz é a graça pela qual todas as pessoas podem vir a uma compreensão sobre o expulsar do temor e o entrar na alegria de Deus. Fecha aspas. Em fevereiro de 1969, Hércules disse que a alegria é um aspecto do primeiro raio da vontade de Deus. Abre aspas. Quando os homens entendem a importância do sentimento da alegria, não há possibilidade alguma
de a angústia continuar além deste ponto de sua libertação. Assim, o próprio Deus pode prover o meio e a plena medida de liberdade para a humanidade. A libertação ocorre, então, aqui e agora. Fecha aspas. Ou seja, quando entramos na alegria da luz de Deus, o mal se desfaz por completo, pois deixamos a luz atuar em nós e em nossos problemas. O mal só pode existir quando recebe a atenção daqueles que têm a luz. Por isso, o mal precisa tanto da mídia, pois precisa ser o foco das atenções para poder viver. Vejam, amigos, há um tempo eu já expliquei isso aqui, até dei o exemplo, aquele filme de Merlin, feito em Hollywood, e no final do filme Merlin mostra para o povo da vila que para vencer a bruxa basta não olhar mais para ela, não falar com ela, dar as costas para ela. E todos dão as costas para a bruxa e a bruxa morre. Então é muito interessante realmente ficar vendo esses jornais que nós ficamos vendo, esses bandidos o tempo todo cometendo maldades, não é, Maria Lúcia? É uma perda de tempo. Nós precisamos não dar atenção a eles e imaginar a luz jorrando sobre tudo. No final deste programa vamos fazer uma oraçãozinha sobre isso. Olha, eu acho muito importante e até quero convidar todos vocês, eu vou fazer isso a partir de hoje. Me recuso a ver jornais de televisão. Eu vou ler as notícias, eu faço isso pela internet. Quem não puder fazer pela internet, compre o jornal, leia o jornal, ore sobre as notícias, evite as notícias sangrentas, essas que só trazem a maldade à nossa mente, realmente é perder tempo. E os mestres ensinam que a gente não deve dar atenção para isso. Procurem não se aprofundar, leiam o mais superficialmente possível e orem então pela situação, mas nada de ficar dando atenção para isso, entende? É nesse ponto que eu quero chegar. E quando nós estamos lá vendo a televisão constantemente, e aí não temos o controle, aquilo fica penetrando nas nossas mentes. O jornal televisivo realmente só, em alguns casos, quando está ocorrendo algo que a gente quer ver, quer acompanhar e a gente está sabendo, então a gente liga para ver aquela notícia. Esse é o ideal. Pois é, Paulo, o caso é que a imagem trazida pela TV, ela fica gravada no plano inconsciente da pessoa. Se você vê um filme, uma novela, no dia seguinte aqueles personagens estão lá, trabalhando a sua mente, e lendo o jornal, pelo menos você está livre da imagem, você de repente até lê sem querer uma notícia de crime que não precisava. Eu me lembro que quando criança o jornal policial era dado lá no final, na última página, e as famílias não liam jornais policiais, notícia policial. Isso era uma coisa assim de um baixo nível. Agora você ouve a TV, o jornal só vê notícia policial, notícia sangrenta. E onde estão as notícias boas? Vocês viram as nossas entrevistas como tem coisas maravilhosas, projetos magníficos acontecendo no mundo todo, no planeta todo, em todo lugar. Mas eles querem nos fazer pensar e acreditar que temos que ter medo, que temos que ter pavor, que o mundo está acabando. O medo é o que dá a nossa energia para a falsa hierarquia. Exatamente. Não é só o fato daquilo que vem de ruim e nós temos que lidar, né? Mas aquela energia que vai de nós para eles. Eles botam aqueles rostos, aqueles homens malvados lá, e nós olhamos para aquilo e nós estamos dando energia para eles. Não que seja energia de medo ou de nada, é simplesmente dar a energia. No momento que você olha para alguém, a tua energia vai a ele. Imagine milhares e milhares de pessoas mandando energia para aquele bandido horroroso, como é o caso daquele assassino lá no Paraná, que matou o namorado e abusou da menina que está paralítica no hospital. E a imagem dele está lá, o rosto sendo mostrado e todo mundo olhando aquele rosto horroroso. Isso é negativo. Nós temos que parar com isso. Eu realmente convido todos a me acompanhar nesse bloqueio aos jornais televisivos. Em 9 de fevereiro de 1969, Hércules garantiu, abre aspas, você que aceitar a minha chama terá poder para aperfeiçoar o seu mundo. Fecha aspas. Em 20 de julho de 1969, Hércules explicou, abre aspas, em cada mônada individual existe um mapa espiritual gigantesco de todas as coisas criadas e mantidas internamente. Esse mapa
é o complemento de cada porção de realidade em todos os lugares, mas a qualquer momento que seja em que um indivíduo, por razão de sua consciência e livre-arbítrio, manifeste a discórdia ou a escuridão sobre qualquer parte da vida, seja ela um grão de areia ou um continente inteiro, quando ele evita essa parte da vida ou procura aniquilá-la, como se não fizesse nenhuma parte da realidade, nesse preciso instante, é como se um alfinete fosse colocado sobre esse exato ponto do mapa. E a escuridão surge na consciência e o indivíduo carrega, então, em sua taça de luz, pontos de escuridão. A humanidade precisa obedecer às leis de Deus, porque elas são de Deus. Deus criou o homem em sua mais alta qualidade quando o universo foi criado. Fecha aspas. No dia 2 de julho de 1971, Hércules fez o anúncio de uma aliança sagrada entre o primeiro e o sétimo raio. Ele disse, abre aspas, onde quer que o relâmpago azul seja invocado, o Elohim Arturus e Vitória prometeram segui-lo com a chama violeta do sétimo raio. E onde quer que a chama violeta seja invocada, eu, Hércules, prometi segui-la com o relâmpago azul do primeiro raio. Fecha aspas. Legal isso, hein? Lindo isso, lindo. Então, não precisam temer aqueles que fazem só chama violeta, porque, você veja, o poderoso Hércules está aí nos ajudando e protegendo com a chama azul. Hércules, Maria Lúcia e amigos, ensina que precisamos invocá-lo para atuar em prol da humanidade. Ele disse que muito poderia fazer, e os outros Elohim também, se ao menos fossem invocados a atuar. O chamado é necessário. O trabalho dos 7 poderosos Elohim de Deus é o mais próximo do poder de um Deus que um ser humano pode atuar. Nossos 7 chakras sagrados e os nossos 5 secretos nos dão a autoridade e os meios para comandar os 7 poderosos Elohim de Deus e assim transformar este mundo rapidamente, construindo um mundo digno para os mestres poderem caminhar entre nós. Hércules disse, abre aspas, em muitos casos, por causa da minha posição entre os 7 Elohim, eu sou o único representante da cabeça de Deus que pode ficar entre a humanidade e o seu retorno kármico. E, portanto, eu digo, onde quer que haja cataclismos, ou inundações, ou incêndios, ou tempestades, ou secas, eu peço que chamem a mim, que eu poderei interceder com o grande poder que Deus me deu e em favor da vida elemental. Fecha aspas. Em um ditado dado em abril de 1979, a Elohim Amazônia falou sobre sua antiga escola de mistérios, que era localizada no sul da América do Sul, onde os devotos reuniam-se para receber a iniciação e a mestria do raio do poder dos Elohim do primeiro raio. Vejam, amigos, que o sul da América do Sul não é a Amazônia, mas sim entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, o Chile, o Uruguai, suponho eu. É muito interessante isso, Paulo. Percebemos então que a Escola de Mistérios não foi na Amazônia, mas a civilização de ouro que houve pode ter sido lá. E a Escola de Mistérios pode ter sido também até mesmo na Patagônia, que é mais sul ainda da América do Sul. O fato da escola de Hércules e Amazônia não ter sido exatamente na Amazônia não quer dizer que não tenha havido outras escolas de mistério também na Amazônia. Uma coisa não anula a outra. Seja onde for que essa escola tenha existido, Maria Lúcia e amigos, ocorreu que algumas das mulheres iniciadas, depois de terem conquistado tudo o que podiam dentro dessa escola, deixaram a escola de mistérios e uniram-se aos anjos caídos para tomar controle sobre a terra. Elas dirigiram, vejam só, o seu ódio a Deus, o Pai, contra todos os representantes do raio masculino, tentando destruir sua auto-identidade. A Elohim Amazônia explicou que estas mulheres caídas reencarnaram nos dias de hoje, encabeçando os movimentos feministas de aborto, esterilização e lesbianismo. Na Pérola da Sabedoria, volume 36, número 28, nosso amado Hércules e Amazônia deram um ditado em 1993 à mensageira Elizabeth Klaproth. Abre aspas. Assim eu falo a vocês sobre a necessidade de vigiar e proteger o envelope físico,
pois eu estive encarnado fisicamente, assim como a Amazônia. E então, mais uma vez, diretamente dos reinos mais altos de luz, ela manteve o equilíbrio para mim. Enquanto eu estava em encarnação física, ela estava supervisionando o nosso esforço em conjunto para salvar a magnífica raça, uma vez encarnada, de mulheres na América do Sul. Mulheres que tinham entrado em decadência sobre decadência. Sim, amados, é às vezes difícil para uma chama gêmea que está ascensa ou habitando em oitavas mais elevadas manter o equilíbrio para a outra metade da totalidade divina, a chama gêmea que está na Terra. Mas aquele que está na Terra beneficia-se grandemente em ter aquela ligação com aquela parte de si que está nas oitavas de luz. Se há entre vocês aqueles que pensam que sua chama gêmea não está ascensa, não se preocupe com isso, pois a mais alta expressão de sua chama gêmea é, na realidade, a sua própria poderosa presença eu sou, e o seu Santo Cristo pessoal. Assim, a outra metade deste seu total divino está manifestada na chama trina de sua chama gêmea, que pode estar desenvolvendo-se na Terra ou em qualquer outra parte do cosmos. Compreenda que não importa quem ou onde sua chama gêmea possa ser ou estar, cada um de vocês, cada uma das metades, tem uma âncora poderosa no céu, e essa âncora poderosa é Deus, o eu sou o que eu sou, e sua graça é suficiente para vocês dois. Fecha aspas. Olha só, Maria Lúcia, aquilo que a gente ensina tanto, que a mensageira nos ensinava, aqui está a origem desse ensinamento, nas palavras de Hércules e Amazônia. Muito bonito. É tão maravilhoso, sabe, que eu estou comovida de novo, porque nós temos a possibilidade de conseguir todas as vitórias e tudo está aqui dentro da gente. Basta nós mudarmos conceitos. Não é apenas ter fé, mas mudar esse conceito arraigado de não posso. Eu posso, eu quero, eu consigo. E os mestres ensinam, quando você diz eu não posso, você está dizendo eu não quero. Porque não existe eu não posso. É isso, maravilhoso. Meus amigos, então vamos aproveitar essa magnífica oferta e chamado do Elohim Hércules e fazer um pedido para libertar a nossa juventude desse abuso que está na imprensa e na mídia brasileira de propaganda de bebida alcoólica, especialmente propaganda de cerveja. Vamos pedir ao amado Hércules que acabe com isso. Fiquem de pé, por favor. A mão esquerda no coração, a mão direita em posição de bênção, com o braço direito levantado, a mão direita em posição de abençoar o nosso Brasil. Concentrem a atenção em sua presença eu sou. E falem comigo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno a minha poderosa presença eu sou, que libere toda a luz necessária para ser derramada sobre a mídia brasileira e Congresso Nacional. Da mesma forma que o amado Hércules pôde mudar o curso de um rio e jorrar a água para limpar os currais, nós queremos um rio de água viva, agora, com a força do poderoso e amado Elohim Hércules, das chamas gêmeas Hércules e Amazônia, limpando a mídia nacional, limpando o Congresso Nacional, limpando e varrendo toda essa sujeira que é este abuso de propaganda de bebida alcoólica, abuso de propaganda de cerveja para destruir a nossa juventude, que está atingindo até as pessoas idosas. Chega! Nós decretamos que chega. Nós, como filhos e filhas de Deus, aqui no Brasil, decretamos e ordenamos. Chega! O poder deles, desses anjos caídos e dessas mulheres caídas, seja cortado agora pelo poder da espada de São Miguel, pela força dos amados Elohim Hércules e Amazônia, e nós decretamos que a mídia brasileira está impedida de divulgar propagandas de bebida alcoólica, e especialmente de cerveja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu decreto que assim seja, e assim será. Amém. Vamos dar início então às nossas perguntas de hoje com o Renato de Niterói. Ele disse: caros Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz, as duas mais difíceis lições que tenho aprendido ao longo destes últimos 2 anos foi o perdão e o desapego, e acredito até
que todos aqui estão aprendendo. Tenho uma pergunta sobre os ciclos cósmicos. O desapego é um ensinamento da linha 11 do Sr. Maitreya? O perdão eu sei, diz respeito à linha 1 de Saint-Germain? Quanto àquele livro, Maria Lúcia, que você mencionou, Perdas Necessárias, tenho só um complemento. Quando viemos a este mundo, nascemos nus, perdemos esposas, filhos, pais, carros, carreiras, dinheiro, etc. Mas acreditem-me, conservamos a nossa presença, eu sou, dentro de nós. Temos o nosso Santo Cristo pessoal e toda a hierarquia de luz nos apoiando agora. E é isto, meus irmãos, o que me consola. Vitória sempre, Renato. Meu caro Renato, pelo seu esforço e espiritualização, você atingiu a capacidade de desapegar-se de alguma coisa. Porém, não pense que acabou. Nós nos desapegamos de alguma coisa e logo percebemos que tem outro apego na fila. E assim vai, parecendo não ter fim. O apego às coisas terrenas é o que nos mantém afastados de Deus. Por isso mesmo, por ser tão vasta a área de apego, que é bem possível que ele esteja em todas as linhas do relógio cósmico. Nós devemos nos desapegar nos 4 planos da matéria, nos 4 níveis da mente: mente superconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. Esses níveis estão associados ao plano da memória, da mente, das emoções e ao plano físico. Devemos limpar da nossa memória aqueles desejos antigos que já não nos interessam mais. E esses desejos atuam como apego e acabam acontecendo se nós não os apagarmos. Por exemplo, amar ao próximo é uma coisa, mas apego aos seres que amamos é outra. Devemos orar com fé e esperança, porém, sem apego ao resultado. E isso não é nada fácil, como vocês já devem ter percebido. Se você não pode passar sem este ou aquele alimento, isto é apego à comida. Quem não pode perder um determinado programa de TV ou programa de reunião com amigos está com apego a entretenimento. É um número infindável de prazeres terrenos e eles são como fios que nos prendem à terra, impedindo nossa ascensão na luz. Caminhando na senda iniciática, nós vamos, dia a dia, cortando fio por fio, até que um dia nossa alma liberta dessas amarras possa voltar ao coração de Deus. Então, Renato, eu fico feliz que você esteja se desapegando, mas já viu que o negócio vai até o fim da nossa vida. Não é pouca coisa, não. Maria Lúcia está correta, realmente o desapego ocorre em todas as linhas do relógio, Renato. Mas sim, você está certo, Deus nos cobra o grande desapego, a entrega total nas 11 horas, no fim do relógio, quando entramos num novo ciclo. O desempenho do outro ciclo, do ciclo seguinte, depende muito do desapego no fim do ciclo que acaba a cada 12 anos. Maria Lúcia, enquanto você estava falando, me veio um pensamento bem interessante que eu quero dividir com vocês. Imagine que cada um de nós é um barco. Nós somos um barco. E somos barcos bem antigos, aqueles barcos da época de Roma ou de Portugal, quando descobriu o Brasil, aqueles barcos mais antigos, cada um de uma época diferente. E como barcos antigos navegando e navegando, nós já passamos em vários portos. E em cada porto que paramos, nós jogamos a âncora. Só que, nessa minha visão, essa âncora não é recolhida, ela continua no fundo. E nós continuamos indo de um porto ao outro, só que soltando a corda para poder ir embora e deixar aquela âncora lá. Só que nós estamos ligados àquela âncora daquele porto. Então, a vida é mais ou menos dessa forma. Enquanto não puxarmos cada uma dessas âncoras que lançamos no fundo do mar da consciência, do desejo,
enquanto não tirarmos, né, dos nossos desejos essas prisões, essas garras. Para quem não sabe bem como funciona um barco, ele para em algum lugar, solta uma peça bem pesada chamada âncora, que engata lá no chão e ela fica segurando o barco ali. É claro que se você tem uma corda muito comprida e sair para longe da âncora, você continua navegando até que a corda fique presa. Então o barco jamais pode sair da água, jamais pode sair daquele oceano do desejo, porque ele está preso por essa âncora, ou melhor, por essas milhares de âncoras que ele soltou em cada um desses portos da vida por onde ele passou. Então, dando continuidade àquilo que você estava dizendo, né? Quando você resolve um, vem outro. Então, quando você consegue recolher uma âncora e dizer, me libertei desta amarra aqui, aí você tenta sair da água e fala, opa, mas tem mais uma presa aqui, que são muitas e muitas cordas jogadas ao mar e várias âncoras, e a gente realmente só enxerga a próxima quando a gente consegue tirar da água a que está mais próxima. Aí nós vemos que havia uma com uma corda um pouco mais longa que continua nos prendendo. Mas nós precisamos da força de Hércules, porque não é fácil essas âncoras de desejo, porque muitas vezes elas estão conosco há 10 mil anos, há milhares de vidas, estão muito presas. Nós precisamos invocar o amado Hércules para nos ajudar. Porque quando o espiritualista está avançado, essas âncoras parecem coisas muito sutis, muito simples, e você vai dizer, mas só isso, eu estou desejando isso, isso é uma coisinha assim que, isso não é droga, não é cigarro, não é bebida, não é não sei o quê, não é um alimento pernicioso, não é um hábito pernicioso, mas são mais refinados os hábitos do espiritualista elevado que também o estão prendendo. Então são testes que ele pensa que não tem significado profundo, mas tem, são mais leves porque ele já está mais elevado na luz. A próxima pergunta de hoje veio da Elioneide de Porto Velho, Rondônia. Ela diz, amados amigos Paulo e Maria Lúcia, que a luz e o amor de Deus envolva e fortaleça esse grupo de estudos que a cada dia cresce. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, a glândula pineal. Eu assisti uma palestra, ao qual um dos assuntos abordados era a glândula pineal. Essa glândula é dual? É glândula da vida espiritual e podemos segregar energia? Qual o raio que podemos harmonizá-la? E qual é a sua importância? Elioneide, eu vou responder uma de cada vez suas perguntas. As glândulas pineal e pituitária são físicas e não espirituais. Mas assim como o nosso corpo todo, cada um dos órgãos do nosso corpo tem uma função espiritual também. Até porque o corpo é um cálice para as energias etéreas. Muitos ligam estas glândulas ao chakra da coroa, outros ao chakra da terceira visão, mas na verdade elas estão ligadas a ambos e até entre si, uma vez que o chakra da coroa representa a presença eu sou, o que eu sou, e o chakra da terceira visão representa a visão da presença eu sou. Ou, como é mais conhecido, o olho de Deus que tudo vê. Para podermos tirar melhor proveito das glândulas pituitária e pineal, Elioneide, precisamos colocar a atenção nelas. É o mesmo daquilo que acabamos de falar sobre esses jornais horríveis, com essas imagens desses bandidos horrorosos que as televisões colocam o tempo todo. Nós olhamos para eles, damos nossa energia para eles. Então, se nós colocarmos atenção nessas glândulas pituitária e pineal, nós faremos com que elas se desenvolvam mais. Lembram-se daquela visualização que eu sempre peço para vocês fazerem, imaginando o eu sou o que eu sou na cabeça e o Cristo no coração, quando nós dizemos luz, luz, luz na minha mente, luz, luz, luz no meu coração, Deus está na minha mente, Deus está no meu coração. Então, fazendo isso, nós estamos ativando as glândulas pineal e a pituitária na cabeça e o timo no coração. Na realidade, os chakras alfa, chakras divinos e espirituais, são os chakras da cabeça e do coração. Os chakras abaixo da linha do coração, e isso inclui o próprio coração, que tanto atua em cima como embaixo, alfa como ômega, são ligados à matéria, na parte de baixo. Pessoas que só pensam em si, ou que desejam prazer físico constantemente,
fazem estas glândulas definharem e perderem energia, pois elas só são ativadas pelo uso correto dos chakras superiores. Como vimos aqui outro dia, o timo é responsável pela nossa saúde, de nosso corpo, pela vida plena de alegria e satisfação. A pituitária e a pineal estão ligadas à elevação da energia do Kundalini para o chakra da coroa, o que representa a união da alma com a mente de Deus, o tudo saber, o tudo enxergar, a união com Deus. Estas duas glândulas nos permitem contatar não só a mente de Deus, como também a mente de outros humanos, a mente dos mestres ascensos e a mente de espíritos do astral. Utilizamos bem estas glândulas quando buscamos contato com a mente superior, dos mestres ascensos, da nossa presença eu sou, do nosso Santo Cristo pessoal. A libertação, então, ocorre através do caminho do coração, até atingir a coroa, onde encontramos a libertação da vida no Éden, na mente de Deus. O raio amarelo, Eleoneide, o verde e o azul são os responsáveis pelo desenvolvimento destas glândulas, pois são relacionados ao chakra da coroa, da terceira visão, e da garganta, os chakras da cabeça, onde estão essas glândulas. Ao dormir, eu coloco sempre a atenção na minha cabeça, imaginando a luz do eu sou o que eu sou, principalmente quando eu estou sem conseguir dormir. Então eu fixo a minha atenção lá no meu terceiro olho e eu durmo rapidamente. É isso que eu acho que vocês devem fazer, não só para conseguir dormir bem, mas também para ampliar essa energia na cabeça, esse contato com Deus, magnetizando a presença eu sou, para que ela venha ao nível da sua cabeça. É interessante observar que aquelas imagens de Buda que nós vemos com o caroço assim aqui no alto da cabeça, representam o desenvolvimento da glândula pineal. E, sem dúvida, meditar sobre a glândula pineal e a pituitária eleva o pensamento, eleva a vibração, e é uma meditação no chakra da sabedoria. A segunda pergunta da Eleoneide é assim: por favor, fale sobre sonambulismo. Ele é considerado um fator mediúnico, já que a pessoa conversa, anda, age como se estivesse acordada? Com quem elas conversam? Isso é bom ou é ruim? E o que devemos fazer para ajudar estas pessoas? Vitória sempre na luz de Deus. Abraços a todos, Eleoneide. Eleoneide, outro dia eu vi uma notícia sobre um rapaz que morre de medo de altura. Ele mora na encosta de um grande morro, se não me engano aqui em Minas Gerais mesmo. Ou foi São Paulo ou foi Minas Gerais. Então tem uma grande pedra atrás da casa dele, e isso tudo bem numa vertical assim. Pois bem, amigos, ele desapareceu e não encontrava esse rapaz em lugar nenhum. Pois pasmem, eu até nunca uso essa palavra pasmem, mas não tem outra coisa para dizer. Ele foi encontrado de chinela havaiana, de pijamas, lá no meio dessa encosta, lá no meio do morro. Foi necessário chamar os bombeiros. Bem na parte lisa e impossível de se escalar. Mesmo uma pessoa experiente precisaria de cordas e ferramentas de apoio. Eu vi isso no jornal. Se eu não visse a reportagem, eu não acreditaria. Ele é sonâmbulo e estava apavorado quando acordou. Não sabe como foi parar lá em cima. Mas fato é que ele foi parar lá dormindo. No glossário teosófico de Helena Blavatsky está escrito o seguinte, abre aspas: sonambulismo é uma palavra que vem do latim somnus, que significa dormir, mais ambulare, que significa andar. Ou seja, aquele que anda dormindo. Ou melhor, que anda enquanto dorme. Nesta condição, a pessoa se move como se estivesse em transe, como se fosse um humano-robô. Embora inconsciente, pode ler, pode escrever, pode compor músicas ou poesias, executa movimentos habilidosos, anda por alturas perigosas com segurança, etc. Ele pode não só executar as várias atividades do seu estado desperto, mas pode também executar façanhas tanto físicas como mentais, de que ele normalmente é incapaz de realizar. Ele então pode retornar à sua cama, ainda adormecido, e depois, quando acordar, não reter
nenhuma memória de sua experiência como sonâmbulo. O quebra-cabeças deste estado psicológico é explicado pela capacidade da natureza humana de funcionar conscientemente sobre os vários planos de seu próprio ser. Por exemplo, um sonâmbulo costumeiro pode estar consciente em seu próprio corpo astral, que então, por reflexo, estimula o cerebelo instintivo, que controla os movimentos do corpo e suas funções. O tal caso é equivalente ao desempenho de um médium em transe. Como em sonhos comuns à noite, uma parte do cérebro do sonâmbulo pode estar adormecido, enquanto o cerebelo pode estar acordado e ativo. Em casos raros, no entanto, o sonâmbulo pode transcender seu caráter normal, o que evidentemente mostra que está funcionando acima do nível de sua natureza astral. Fecha aspas. Nicholas Roerich, mensageiro da Grande Fraternidade Branca na escola Agni Yoga, diz o seguinte sobre o sonambulismo. Abre aspas. Uma forma particular de atividade psíquica ocorre à noite. Ela é brutalmente chamada de sonhar. Sonhos incluem uma grande variedade de manifestações vitais. É possível que sejam projeções da própria imaginação. É possível que os sonhos sejam uma série de memórias subindo à tona vindo da profundidade da consciência. Mas também podem ser influências do mundo sutil ou impressões das próprias experiências da pessoa nas esferas sutis, ou alguma mensagem distante enviada na forma de imagens. Pode haver muitas combinações entre estas e outras, sendo assim, experiências durante o sono devem ser cientificamente estudadas caso a caso, não podendo ser falado de uma forma genérica. Muitos fenômenos raros serão observados por aqueles que estudam o sono. Algumas pessoas insistem que nunca sonham. Isso é incorreto. É simplesmente que eles não conseguem lembrar-se o que eles sonharam. Outras pessoas normalmente lembram-se de todas as suas experiências noturnas. Existem atividades à noite que são uma evidência de falta de equilíbrio de energia no ser. Um dos casos evidentes deste desequilíbrio de energias se manifesta no sonâmbulo, e aqueles que o experimentam não têm nenhuma memória do ocorrido. Estes indivíduos estão sofrendo de uma disfunção não saudável. Fecha aspas. É evidente, amigos, que o sonambulismo não é desejável e pode ser ainda muito perigoso. Para que vocês bloqueiem isso, se é que você quer ajudar alguém, como você disse, Eleneide, uma das propostas que eu li é que o sonambulismo ocorre por falta de relaxamento. É como se a pessoa não se entregou completamente ao sono. Então, tomar chá de melissa ou um calmante à base de maracujá, por exemplo, pode dar o relaxamento necessário para que a pessoa consiga uma boa noite de sono. Por outro lado, assim como existem várias origens para os sonhos, deve haver vários tipos diferentes de sonâmbulos. Pode ser, sim, que a pessoa sonâmbula esteja sendo tomada por espíritos, como no espiritismo, uma tomada de corpo, que vem atuar no mundo tomando o controle de seu corpo à noite. Se este for o caso, basta um trabalho junto aos Elohim de Deus, invocando Hércules, Amazônia, Astréia e Pureza, Arturus e Vitória, de preferência, no mínimo, esses três, trazendo a libertação para a pessoa. Fazer a invocação do anel de fogo do coração de Sua Maitreya também deve resolver o caso. Tá? Espero ter ajudado. Outra coisa é pedir a São Miguel que proteja a pessoa, ou formar um muro de luz na porta do quarto para que a pessoa não possa sair do seu quarto enquanto dorme, protegendo assim de perigos lá fora. O José Luiz de Londrina nos escreveu dizendo: apesar desta ser a minha primeira pergunta, eu tenho estudado bastante, estou muito grato a Deus por participar deste grupo. Aliás, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: há 2 anos eu passava por uma fase extremamente difícil em minha vida, sem rumo, sem autoestima, sem vontade de viver. Logo depois, há exatamente 20 meses, eu encontrei este website e mergulhei de cabeça. Sinto-me agora encorajado a lutar e, pouco a pouco, minha vida está entrando nos eixos. Meus amigos dizem que eu mudei muito. Uma senhora sensitiva disse que mudou inclusive a cor da minha aura. Isso é possível?
E a segunda pergunta é: tenho um filho de 2 anos, é cedo para ensiná-lo a orar? Como faço isso? Agradeço a atenção, José Luiz de Londrina. Olá, meu caro José Luiz. Que bom ter você participando conosco. Nós falamos em programa anterior na transfiguração gradual que ocorre com o estudante da luz. Quando o estudante pratica o ensinamento dos mestres, ele está trazendo a luz, Espírito de Deus, para dentro do seu próprio ser. Ele vai assim se saturando de luz. Vai purificando a sua mente, suas emoções e as células do seu corpo físico. É claro que essa mudança tem que se refletir no corpo físico, na face e até mesmo nos gestos da pessoa. A aura reflete a essência interior. Ela muda tanto quanto nós mudamos interiormente. Ela muda para melhor ou para pior. Ela pode ficar mais clara ou mais escura. E às vezes uma pessoa não sensitiva, ela pode perceber a mudança da aura sem estar vendo a aura. O que ela percebe é uma mudança na pessoa, porque quando nós mudamos a frequência vibratória, essa mudança reflete, qualquer um percebe, às vezes não sabe o que, e fala: olha, o que você mudou? Foi o cabelo? Foi o corte do cabelo? Ou foi a roupa, a maneira de se vestir? Alguma coisa você mudou, eu estou percebendo, sem identificar exatamente o que. Mas a pessoa percebe se a mudança é para melhor. Quanto à sua segunda pergunta, José Luiz, nós devemos falar de Deus até mesmo com o bebê enquanto ele está no período de gestação. Depois que nasce, também. E assim que começar a falar, nós devemos ensiná-lo a orar. Fazer um pequeno altar, baixinho, na altura dele, ensiná-lo a dirigir-se a Deus, falar na presença de Deus que está dentro dele, porque a alma dele compreende tudo e aceita, e as crianças, os bebês, sentem falta deste assunto, porque este assunto eleva a vibração. Como ensiná-lo a orar? Comece ensinando a proteção de São Miguel, invocar São Miguel, e aquele chamado da Summit Lighthouse, que é muito fácil. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. E a criança gosta de brincadeira, então vai gesticulando, jogando os braços para frente, para trás. São Miguel à frente, você está de pé, põe os braços para frente, atrás, põe os braços para trás, marcha, enquanto ensina a criança a decretar o mantra da chama violeta. Faz as coisas assim com atividade, com ritmo. A criança gosta bastante. E aprende facilmente e acaba decorando muito rapidamente. Eu aprendi, tentando ensinar minha filha a fazer orações, que houve uma boa parte na infância em que esses São Miguel à frente, São Miguel atrás, ou orações um pouquinho mais complexas, não funcionavam. O que funcionava realmente com a criança pequenininha, principalmente a criança de 2 anos, como é o seu caso, são aquelas orações bonitinhas, tipo: meu anjinho da guarda, não sei o que, não sei o que. Eu não sei elas de cabeça agora, mas tem uma série, são muitas que tem aí pela internet, dá pra gente encontrar. Inclusive, quem quiser buscar essas orações bonitinhas de criança e trazer aqui para o programa, a gente lê. Até para a Tatiana, que no programa passado disse que está esperando o bebê. Então essas oraçõezinhas são gostosas de fazer com as criancinhas pequenas e desenvolve também esse lado espiritual, além do que Maria Luz falou, que eu acho muito importante. Já começar a falar de Deus desde a infância, mais tenra, porque essa é a âncora, né, Maria Luz? É verdade, mostrar imagens dos mestres, mostra Eumória, repita, Eumória, São Germain, porque a alma dele reconhece, satisfaz, alegra e leva a vibração da criança. Então, essa é a âncora ao contrário. Em vez de ser uma âncora no emocional, nos desejos, é a âncora lá em cima. Já desde a infância, aquela âncora que você joga para a criança lá no pai espiritual, para que ela possa voltar a encontrar sua elevação depois do seu período de vida pela qual ela veio passar.
E a criança tem muita facilidade de visualizar, porque ela não poluiu ainda a sua mente nesta vida. Você ensine, oriente a visualizar a luz azul. Olha, agora é proteção, oração de proteção. Então você visualiza uma luz azul, você está envolvido na luz azul, a luz azul está penetrando o teu ser. Então vamos chamar São Miguel para te proteger. Tudo fazendo assim numa brincadeira, sem muita seriedade. Maria Lúcia, a Eleoneide de Porto Velho nos escreveu dizendo: amados amigos Paulo e Maria Lúcia, eu sou tão agradecida a Deus por conhecer os ensinamentos dos mestres ascensos e fazer parte deste grupo de estudos. Ouvindo a aula 88, tendo inicialmente assuntos sobre a música, eu quero dizer que sempre gostei muito de dançar, visto que tenho curso de dança. Os tipos de dança que eu gosto são bolero, jazz, gafieira, dançado a dois, o que tenho percebido que cada vez sinto menos vontade de dançar. Não gosto do rock, do funk e do carnaval. Tenho de deixar de dançar? Que Deus abençoe a todos nós, Eleoneide de Porto Velho. Eleoneide, querida, o Paulo e eu conhecemos bem você por tantos e-mails que nos enviou desde o começo e sabemos quanta coisa você já superou no seu desenvolvimento espiritual. E você percebe agora como a sua vibração está mudando, ou melhor, já mudou? O trabalho de autopurificação que você faz com a chama violeta e os outros raios, magnetizando a luz por meio do exercício da palavra sagrada, o estudo e conhecimento das leis de Deus, a prática do ensinamento, tudo isso transmuta karma. A energia, então, torna-se mais refinada. Com mais luz nas células, a energia mais leve. Evidentemente, a frequência vibratória eleva-se. Por que houve esse afastamento dos velhos amigos, como você relatou a semana passada? Agora, você é quem diz, abre aspas, repetindo as suas palavras, cada vez sinto menos vontade de dançar, fecha aspas. Os mestres ensinam, orientam, mas não proíbem nada. Cada estudante age de acordo com a sua consciência. Mas você deu um passo, elevou-se, atingiu um novo patamar. Compreenda o seguinte: em uma cidade de milhões de pessoas, podemos encontrar casualmente pessoas afins. Outras encontram o amor de sua vida ou a sua própria chama gêmea. E o que é que provoca esses encontros? É a frequência vibratória similar. Agora, Eleoneide, a sua frequência vibratória não está combinando mais com a vibração daquela dança e com aqueles amigos que você tinha. Isto não significa que sejam eles más pessoas. E nem que essas danças sejam exatamente más. Elas podem ser boas para outros que estejam naquela frequência vibratória, não mais para você, tanto é que você não está gostando. Mas significa sim que você escolheu uma senda a trilhar. Você está trilhando e se elevando nesta senda. Medite sobre o que falamos sobre o apego. Para chegar a Deus, é preciso libertar-se do apego a amigos e aos hábitos. Outros amigos e novos hábitos substituirão estes após a sua adaptação à sua atual frequência vibratória. Você pode fazer 20 minutos de meditação por dia. E para substituir essa lacuna, essa falta de amizades, você pode procurar a companhia de bons livros ou talvez fazer um outro curso universitário. Mas quando o estudante insiste em fazer sempre as mesmas coisas e permanecer com os mesmos hábitos, ele estará entalado, sem conseguir elevar-se. Compreende, então, que isto é uma evolução natural pelo que você está passando?
Sabe, uma coisa que eu volta e meia eu preciso deixar bem claro para as pessoas, porque o sujeito entra nos ensinamentos e ele vê tudo o que pode e o que não pode, e ele já quer deixar tudo aquilo que não pode, e ele não consegue. E de repente ele se sente culpado por agir errado nisso ou naquilo. Sabe, é tudo uma questão de tempo, é uma questão de dar tempo ao tempo, é uma questão de estar ciente daquilo que pesa e aquilo que não pesa. Cada ação que nós fazemos ou nos eleva em direção à luz, ou nos traz a prisão, aquela âncora que nos prende à reencarnação. E é baseado nisso que a gente deve pensar, sem nenhum sentimento de culpa. Outra coisa, o fato de você gostar de alguma coisa que você sabe que não é mais e que você pensa, ah não, então não vou fazer, mas no fundo você gosta e gostaria de fazer, isso não é errado. Vejam, um alcoólatra, por mais que ele saiba que ele não quer mais beber, que o álcool é ruim e ele já se libertou do álcool, ele sabe que ele nunca vai deixar de gostar do álcool enquanto ele estiver encarnado. Ele sabe que se ele beber, ele vai sentir o prazer da bebida. Os maus hábitos são todos assim. Eu adoro ouvir reggae music. Eu não ouço música reggae mais. Por quê? Eu sei que é uma energia pesada. Eu não vou ouvir, mas eu gosto. Eu fui criado a minha juventude inteira ouvindo isso. Sabe, existe uma série de músicas, inclusive rock, que eu passei a minha juventude toda ouvindo. Um dia, com muita tristeza no coração, eu peguei todos os meus discos de uma série de cantores, não importa, não vale dizer aqui, entrar em detalhes quais são, coloquei todos numa caixa e separei, não uso mais. Me livrei de todos eles. Então, mas eu gosto. Não vou dizer que eu não gosto. Mas você tem que tomar a decisão de que se uma coisa pesa, se ela puxa a minha energia para baixo e a minha busca é pela elevação, pela ascendência da alma, então eu preciso deixar essas coisas. Não é isso, Maria Lúcia? Ela mesmo disse, né? Eu não gosto mais, cada vez eu gosto menos de dançar, mas ela gostava. Então ela está sentindo falta, ela está se analisando. É natural, tudo isso é um processo. Mas veja que no final ela diz, eu tenho que deixar. Sabe, é uma coisa também difícil, uma decisão difícil, mas assim são todas as decisões. Você talvez, no caso da dança, você precise aprimorar o seu gosto, escolher uma dança de elevação de energia, como é o meu caso pela música. Eu tive que aprender a gostar de um tipo de música mais elevado. No começo eu achava um lixo, ouvir uma música clássica para mim era uma dificuldade, eu não gostava. E eu fui aprimorando, hoje eu curto, eu gosto de ouvir uma música clássica. Mas por falar não gostava, Paulo, então vocês pensam que as coisas são fáceis para a gente? Não é não. Eu já havia feito programa de rádio em 3 estações diferentes. Na Rádio Clube Paranaense, na Rádio Educativa de Curitiba e na Rádio Mundial de São Paulo. E quando o Paulo me convidou para dar uma aula aqui na internet, eu já tinha dado aquela aula, eu já havia preparado, sabia, conhecia, decor, já tinha dado publicamente. E pensei que ia ser moleza, peguei a aula, sentei-me em frente ao computador e, gente, travou completamente, não consegui. E o Paulo dizia, mas como? Você está habituado a falar no rádio, a mesma coisa? E eu olhava para essa máquina na minha frente e dizia, não dá. Não saía, eu não consegui falar. Mas fui insistindo, tenho certeza que no começo foi mais difícil e até que agora passou a ser fácil. Mas você ultrapassa uma barreira, depois aquilo fica fácil. A Adriana de Canoinhas nos escreveu dizendo, bom dia Paulo e Maria Lúcia, eu estou lendo o livro de Maria Lúcia, A Razão de Viver, o que está me ajudando muito a começar com melhor clareza os estudos. Surgiu uma curiosidade durante a leitura, quando é citado as reencarnações de Elizabeth Clare Prophet, tendo sido ela, Santa Clara, como ficam as orações direcionadas a ela por seus devotos? São atendidas? Eu sou grata, eu sou luz, Adriana. Adriana, esta pergunta foi respondida há algum tempo aqui no programa, mas vale sempre a pena reforçar essa resposta, porque muita gente tem essa dúvida. Todas as pessoas que passam uma vida agindo em prol da humanidade e servindo a luz, como são os santos, né? Onde quer que vão, eles servem a luz, mostra principalmente que
é uma pessoa iluminada. Essa pessoa seguiu os conselhos e o direcionamento de sua presença eu sou e de seu Santo Cristo pessoal por uma vida. Santa Clara, São Francisco de Assis, São Paulo, ou até mesmo nosso amado brasileiro, o Frei Galvão, todos têm algo em comum. Eles manifestaram a vontade divina em muitos de seus atos, reconhecidamente por centenas de pessoas, milhares de pessoas, sabe lá Deus quantos. Quando oramos para Frei Galvão e o chamamos de Santo Frei Galvão, ou para Santa Clara e a chamamos de Santa Clara, a palavra santa que acompanha este nome faz com que o nosso chamado chegue ao Santo Cristo pessoal, ao eu perfeito, ao santo que é e existe, né, daquele para quem oramos. Mas que ainda não atingiu a ascensão. A pessoa não ascensionou, mas ela tem um santo para atender o nosso pedido. Essa é uma conclusão minha, não ouvi esse ensinamento que estou passando para vocês de nenhum mensageiro dos mestres. Depois de meditar muito, né, na razão pela qual uma pessoa que ora para São Pedro, que nós sabemos claramente que ainda não ascensionou, essa pessoa consegue realizar verdadeiros milagres. Da parte dos ensinamentos dos mestres, nós sabemos que podemos orar para o Santo Cristo pessoal e presença eu sou de qualquer filho da luz, mesmo não ascenso, e sermos ouvidos. Na prática, não fazemos isso, a não ser que estejamos orando pela pessoa ou para que a pessoa compreenda algo que estamos tentando dizer a ela. Não oramos para o Santo Cristo pessoal dos nossos irmãos, porque podemos orar diretamente ao nosso Santo Cristo pessoal, à nossa presença eu sou, que na prática é a mesma força de luz ligada ao grande um e conectando-nos a todos nós. A adoração aos santos, amigos, mesmo que ainda não ascensionados, é importante para a humanidade. Os mestres ensinam, pois a humanidade passa a seguir estes modelos de pessoas que conseguiram seguir a luz de seus corações enquanto viviam encarnadas, se desapegando da matéria. São bons exemplos. Uns mais, outros menos, mas estudar a vida dos santos é uma das instruções dos mestres ascensos. Eles nos pedem que dediquemos um tempo sempre para o estudo dos santos. No programa passado, nós falamos sobre alugar DVDs com filmes religiosos. Vocês vão se surpreender com as mensagens maravilhosas que vocês vão encontrar em cada um desses filmes. Mas voltando a falar de Santa Clara, Adriana, orar para ela ou diretamente para o Santo Cristo pessoal de Elizabeth Clare Prophet, Elizabeth Clara Profeta em português, né, como é a tradução para o português do nome Elizabeth Clare Prophet, é sempre muito forte e de grande resposta. Indo ainda mais longe, nós vamos dar o significado do nome da mensageira para vocês. Elizabeth é aquela que foi entregue a Deus, ou aquela que adora a Deus. Clara é a iluminada. Iluminação, amigos, é o saber divino, é aquela que pensa em Deus. Prophet é a profeta. A profeta é aquela que fala antes de acontecer, ou aquele que fala o que ainda não foi dito, ou ainda aquele que traz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Em sequência, o nome de Elizabeth fica assim: a iluminada adoradora de Deus, escolhida para trazer a palavra de Deus. Ou ainda, a adoradora de Deus que pensa e fala com Deus e em Deus. Por isso, amigos, ela é tão adorada por uns e odiada por outros, louvada por uns e perseguida por outros. Mas Elizabeth é, sem dúvida alguma, alguém que tem muito, mas muito trabalho realizado, que mostra a sua comunhão com o divino, realizado na sua vida, no seu trabalho. Você tem razão, Paulo. Nós podemos sim falar e orar ao Santo Cristo pessoal de um mestre, e no caso de um mestre no ascenso, como Elizabeth Prophet, e isso funciona. E quando você ora um santo não ascenso, como Santa Clara, sua oração vai para o Santo Cristo pessoal daquela pessoa, daquele santo. Uma ocasião, eu tinha uma pessoa no grupo com problema e tudo que ensinava não dava certo. Todas as técnicas que ela aplicava não resolviam o problema. E um dia eu me lembrei que nós podemos escrever carta ao Santo Cristo pessoal de Elizabeth Clare Prophet. E como o problema era relacionado com alguma coisa do lado do aspecto feminino,
E eu falei para a pessoa, você faça uma carta ao Santo Cristo Pessoal de Elizabeth Clare Prophet, assine a carta, depois de ter feito todos os pedidos, faça um período de orações e queime a carta. A pessoa fez isso e teve a resposta imediata. Foi muito bom. Ela pode ajudar, nós podemos escrever para o Santo Cristo Pessoal dela. E tem um outro aspecto também de orar para um mestre. Você ora para um santo, se ele não é ascenso, ou se você ora para um mestre, outro mestre pode atender. No caso, como é uma mestra não ascensa, ela está quase no nível das mestras, e uma outra mestra ascensa, como Maria, ou Mestre Nada, ou Pócia, pode responder o pedido também, que foi direcionado para uma santa não ascensa. Meus queridos amigos, hoje eu gostaria de encerrar o programa fazendo uma pequena invocação. Eu gostaria que vocês me acompanhassem e depois terminando com a frase da semana. Esta frase da semana será uma frase de vitória, vitória na luz de Deus para todo o planeta Terra, vitória da luz na Terra. É isso que nós queremos imaginar, pensar, sentir, desejar. Vitória sobre as trevas, vitória sobre a maldade. Nós vamos invocar a chama da vitória. Eu estou, no momento, quase finalizando o meu ciclo de chama da vitória. Por isso, para mim, é tão importante esse chamado hoje. E todos vocês que tenham, no momento, 11 anos, 23, 35, 47, 59, 71 ou 82, estão comigo na chama da vitória. Isso significa que nós estamos carregando a chama da vitória para nós mesmos, para a nossa família e para o nosso planeta. E outros podem estar na chama da vitória no ciclo mensal. Portanto, todos nós podemos carregar e invocar a chama da vitória do nosso Santo Cristo Pessoal. Vamos concentrar a atenção na nossa presença Eu Sou, no nosso coração, e todos junto comigo, de pé, vamos orar, imaginando que você tem um cetro de vitória, um cetro dourado na sua mão direita. Estica o braço direito, segura este cetro de vitória, vitória na luz de Deus, vitória da luz no planeta Terra, vitória dos filhos de Deus no Brasil e no mundo, encontrando a luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. Centralizando a atenção, falem comigo. Em nome da poderosa presença Eu Sou, que habita em mim, eu invoco o amado Senhor Maitreya e os senhores da mente, o amado e poderoso Vitória, o amado Senhor Lanto, e decreto. Eu clamo a chama da vitória para os filhos da luz. Eu clamo a vitória da luz no planeta Terra. Eu sou a vitória. Deus em mim é a vitória. Amém. Agora vamos fazer a frase da semana. Eu vou falar uma vez devagar e depois a faremos juntos, entoando como mantra, 9 vezes. Mantendo bem centrada a atenção no seu coração, para que a chama da vitória da sua presença Eu Sou possa expandir-se pelo mundo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro da vitória. Amém. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix, contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo,
e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.